Calma, tenham calma, viu? Que eu tô me ajustando aqui com meu filho. A hora que ele disser tá ok, eu tô começando. Estão me vendo direitinho? Estão ouvindo direitinho? Me dá o ok aí, por favor. Estão me ouvindo? Bora, gente. Quem tá me ouvindo, só coloca o ok aí. Bora. Estão me ouvindo direitinho? A imagem tá chegando direitinho? Me coloca o ok para poder eu começar. Por aqui eu tô vendo. Tem Anaildes, Ana Paula, Mônica, Marcos. Beleza, Ana Paula, ok. Mônica, ok. Anailde, tá ok? Os outros estão dormindo, é? Pode jogar o slide. Bem, gente, veja só. O momento, infelizmente, nos faz ter determinadas atitudes inesperadas, né? Como eu disse pelo zap para vocês, eu fiquei até desde 11 e pouco, quase meia-noite, eu fiquei conversando com Cristiano, certo? E assim, é algo que precisa, é como se fosse uma ação conjunta, é uma equipe. Ele está com problemas, eu estou com problemas, vocês estão com problemas. O que a gente precisa é ação, né? E ele achou por bem a saúde coletiva. Então, assim, vamos nos preocupar com o daqui para frente. Mudou tudo, foi de uma hora para outra, a gente tem que se adaptar, eu também tive que me adaptar, e a gente precisa sequenciar, certo? Então, assim, saúde coletiva é uma disciplina que vocês viriam lá no final. Mas agora é um momento propício até para que vocês entendam mais. Então, o que é, na verdade, a saúde coletiva? Para que você tenha uma ideia, antigamente se chamava saúde pública, né? A saúde pública, saúde coletiva é um sinônimo para lhe dizer que você agora vai se preocupar com o coletivo, com a população como um todo. Agora não é mais João, Maria, José, não é. Agora é a população. E eu acho que agora é excelente para que vocês tenham a ideia dessa importância na questão de dizer assim, olha, a coletividade, a população, porque a gente sempre fala nisso, mas você repare, hoje nós estamos com a pandemia, ou seja, uma patologia que saiu da nossa cidade, ou melhor, saiu do nosso bairro, foi para a nossa cidade, foi para o nosso estado e agora foi do país inteiro e agora está no mundo inteiro. Então a pandemia se caracteriza por isso. A gente vai voltar a falar isso com mais detalhes. Então repare, o que acontecer com uma pessoa vai acontecer com todo mundo. Ou seja,
O que der, minha mãe dizia assim, o que der em Chico vai dar em Francisco. E a gente precisa se preocupar com a coletividade. Não adianta você estar dentro de sua casa, bonitinha, isolada, e não se preocupar com o seu vizinho que está fazendo churrasco, que está bebendo, que está comendo, que está saindo toda hora, que está indo na praia, porque isso vai respingar na gente. Então, a saúde coletiva, ela estuda como um todo. Quais são as bases da saúde coletiva, principalmente profilaxia? Vocês devem ter dado em alguma disciplina a questão da higiene e profilaxia. A saúde coletiva, ela estuda as medidas profiláticas. A prevenção. Você precisa prevenir. Nós vivemos em um país em que as pessoas só vão ao médico quando estão doentes. E não é assim. Nós temos uma saúde coletiva muito boa. Nós temos um SUS perfeito. Vocês estão vendo aí o show que o SUS está dando aos países lá fora. Se vocês observarem direitinho, vira e volta é um engano que eu estou achando perfeito. Eles preconizam um valor maior, quando vai ver está um valor menor. O que é isso? Graças a Deus eles estão vendo algo a mais, mas que os resultados não estão atingindo o que eles estão... É como se fosse assim, eles estão preconizando um resultado mais negativo e isso não está acontecendo, graças a Deus. Então, assim, a saúde coletiva, ela norteia ensinar ao povo o que fazer para não adoecer. É mais ou menos isso. É que nós temos uma cultura diferente. É o que ontem eu estava vendo no meu Face. Você só sabe o quanto essa pandemia é séria quando acontecer do seu lado. E isso é triste. Mas a gente vai chegar lá. Olha, uma coisa que a saúde coletiva tem muito boa, e pra gente vai ser legal essa interação, essa questão crítica. E aqui é o seguinte, aqui não é a questão de você... mas eu não tô vendo isso que você tá falando, não interessa. Nem tudo que a gente faz, ou melhor, nem tudo que a gente preconiza, a gente vê, mas existe. E a saúde, a gente até critica muito o SUS, mas o SUS, ele só não funciona porque as pessoas não fazem com que ele funcione. Mas ele é uma política que lá fora não tem e que nós temos e não sabemos usar. Mas vamos voltar para a saúde coletiva básica. Em que se baseia a saúde coletiva? Em princípios e práticas que priorizam a atenção à saúde e não à doença. Saúde coletiva só fala em doença para ensinar você. Aqui a gente não quer, repara o que eu disse nesse instante, você vai fazer a prevenção para não adoecer. Então repare, atenção à saúde e não à doença. O que a gente não quer é que o indivíduo vá adoecer. Destacando os fatores, como fatores relevantes, a vigilância da saúde e a inter-relação dos determinantes sociais. E antes que eu fale nisso, quando vocês forem dar clínica médica, vocês vão ver a questão das multicasualidades, que a saúde coletiva já falava nisso há muito tempo. De uma forma meio que arcaica, de uma forma meio rudimentar, mas ele já falava. Falava de que forma? Falava em que você não pode ver o indivíduo como uma caixa. Eu tenho ali seu José dentro de uma caixa que tem tuberculose. Vou cuidar de seu José, vou ver quais são os sintomas, vou dar a medicação e vou mandar ele para casa curado. Não é assim. Porque seu José vai voltar para casa e vai encontrar na casa dele a falta de comida, ele vai encontrar na casa dele a falta de aeração, que é um alojamento que não tem uma janela, que não tem um piso, que não tem acondicionamento do lixo, a higienização está comprometida. Então, ele com certeza, ele vai voltar para a unidade de saúde, talvez até muito mais doente do que antes. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você não pode olhar o paciente só como um doente. Por isso que aqui diz assim, inter-relação dos determinantes sociais, econômicos, culturais e ambientais no processo saúde-doença. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acho muito bom que vocês acompanhem, tanto
Record News. Isso aí parece que quem tem é TV a cabo, não sei, mas eu pego aqui, eu não tenho TV a cabo. Ou então na TV educativa. Quando dá assim 5 horas, os ministros se reúnem para dar uma satisfação à população. Você não vai ver lá só o ministro da Saúde. Ele preconiza antes, entre os ministros de Economia, da Cidadania e outros, e depois vem ele com os secretários que vivenciam cada situação. E aí é o seguinte, por que ele faz isso? Porque não é só a saúde que está em jogo, tem toda uma infraestrutura social, econômica, cidadã, que precisa ser entendida pelo nosso povo. O nosso povo, ele precisa entender e não está entendendo ainda o que é essa pandemia. Então precisa de outros setores para vivenciar, para dizer o que está acontecendo e das consequências dia a dia. Bem, além disso, destacam-se os importantes papéis desempenhados pelas áreas da promoção e educação em saúde, cujas atuações são vitais para a maioria das condições de vida e saúde da população. E é o seguinte, vocês estão entrando em saúde coletiva, fiquem já sabendo que vocês, mesmo ainda estudantes, são assim, coletiva não é só em posto e centro de saúde, não é só em UPA, não. Você faz saúde coletiva dentro do ônibus, na sua comunidade, na sua casa, no Zap, e para isso você precisa se informar primeiro. Vocês têm o poder, né, de influenciar o outro. Então, vocês são estudantes de técnicos de enfermagem e vocês têm a responsabilidade de fazer disseminar algo correto. Então, por isso que ele diz aqui, promoção e educação. Vocês são educadores, vocês não são só técnicos de enfermagem, ou agora, estudantes para técnico de enfermagem. Vocês são educadores, mesmo como técnico de enfermagem. Quais são as ações na área técnica? Ou seja, técnica que eu falo na área técnica da saúde coletiva. O que é que, na verdade, a saúde coletiva aborda de uma forma mais precisa, mais direta? Os programas de atenção básica ampliado. E hoje está muito ativo, né? As UPAs, os postos de saúde, os centros de saúde, programas. Antigamente você tinha programa do... Hoje tem muitos programas. É programa do leite, é programa das vacinas, é programa como é que chama? De ação básica, é programa com os agentes comunitários, né, para ganho de peso da população mais carente, principalmente a nível de criança, ou seja, programas 1000, né, para que dê uma assistência mais próxima. E a saúde coletiva ela é mais próxima da população por conta disso. Vigilância epidemiológica e das doenças transmissíveis, ou seja, o contato com a população para cadastrar, para anotar, para contabilizar o que é que está acontecendo a nível epidemiológico, quais são as doenças que estão sendo inseridas, que estão assim comuns naquela área, naquele bairro, né? Atenção às doenças crônico-degenerativas. O que é uma doença crônica degenerativa? Doença crônica é aquela que está ali. Periodicamente ela tem um avanço, periodicamente ela acontece. O exemplo é a hipertensão, que todo mundo conhece. A hipertensão ela é crônica porque você toma medicação, mas vira e volta, ela volta. Você toma medicação, vira e volta, ela volta. Então ela é uma doença crônica. Degenerativa é aquela doença que, além dela ser crônica, ela faz uma devastação orgânica no indivíduo. A diabetes faz isso. A diabetes, ela, se não for cuidada, ela lacera o organismo a ponto de levar o óbito por um infarto. Entendeu? Então, assim, ela danifica
A hipertensão também. A hipertensão é uma doença que ela vai e volta. A quantidade de sangue é aumentada no interior do vaso. Aí você toma uma medicação, ela diminui. Você faz um tratamento, ela diminui esse volume dentro do vaso. Esse vai e volta. Imagine um elástico, que você pega o elástico, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem uma hora que ele vai, mas para voltar ele já está tão elastecido que não volta. Ou o que é pior, ele está tão enrijecido que ele não vai. Então danifica o vaso e aí outras doenças secundárias vão sendo instaladas. Programa de imunização. O que é um programa de imunização? As nossas vacinas. Nós somos um país que nós temos um programa de imunização que em país nenhum tem, e de graça. E as pessoas não têm uma ideia dessa importância. E nós temos. Lá fora, se precisa pagar seguro. Eu nunca saí do Brasil, gente. Isso é tudo conversa ou informação que vem de fora. Ou seja, lá fora você tem que pagar um seguro para você ter saúde. E aqui não. E eu sempre falo, quando a gente começa a saúde coletiva, eu sempre procuro dar a vocês uma visão sobre o SUS diferente da que eu tinha e que hoje é diferente. O SUS é uma política muito magnífica. E vocês vão ter um conhecimento mais profundo, porque eu tive uma ideia antes de fazer tudo isso, e vocês vão ver daqui a pouco. Você sabe que eu penso em vocês, né? Adoro vocês, e eu sempre gosto de dar meus presentinhos, e hoje já vai um presentinho para vocês. Então, programa de imunização é o programa das vacinas. E você veja que com a questão da pandemia, os nossos cientistas, que nós não damos valor, os nossos infectologistas, que nós nem sabíamos que tínhamos tão bons, eles estão correndo numa velocidade ímpar para tentar descobrir uma vacina. Vamos lá. Atenção a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos um programa específico para elas, né? Quando vocês vêm aí no carnaval distribuir camisinha, quando vocês veem aí salas de informações, nós temos isso específico, um programa específico para isso, para dar essas informações. Os programas de atenção à saúde da mulher, da criança, adolescente e do idoso é um outro programa. E a saúde bucal também é um programa. E eu tenho certeza que muita gente não se atinou para essa quantidade de programas. Às vezes até você vai num posto desses da vida, né? Nessas instituições de bairro, e que chega lá, você vai ao dentista, mas simplesmente uma ação de graça que tem lá para mim. E não é um programa que nós temos o direito e que está lá de graça para a gente usar e que muitas vezes não é usado. Então, assim, promoção da saúde é o fator primordial e objetivo da nossa saúde coletiva, antes chamada, na antiga nomenclatura, de saúde pública. Alguns ainda usam essa terminologia que não está errada. Então, promover a saúde. E veja só, promove saúde de que forma? Saúde e doença. Repare, nós temos uma organização social dentro do SUS. A nossa preocupação, ou melhor, a preocupação do SUS é pela qualidade de vida. Gente, vocês não têm ideia o quanto dessa preocupação. Cada esgoto, cada água distribuída na casa de vocês está tentando promover qualidade de vida. Sabe aqueles campos de futebol que se coloca nos bairros, em que a gente passa, dá muxoxo, diz assim, tem dinheiro para fazer campo de futebol, mas não tem como investir lá no posto de saúde. E, na verdade, gente, aquilo ali está dentro da programação da qualidade de vida do cidadão. Você, no caso nós mulheres, nem tanto, mas ao homem, ao adolescente, à criança que vai num campo de futebol, que vai numa pracinha daquela que a gente não dá nada.
Aquilo ali está preconizando a qualidade de vida. E vamos voltar para a situação atual da pandemia. Imagine todo mundo que está trancafiado em casa. Se você não tiver um escoamento para ver uma televisão, para ir para um zap, para vocês assistirem um filme, para tomar uma cervejinha como eu gosto, como é que a gente fica? A gente pira. Não sei se vocês viram no jornal ontem, um cidadão que estava quebrando os caixas eletrônicos do banco da Caixa Econômica. E a gente criticou. Nós vimos um cara que estava na fila que 4 soldados da Guarda Militar pegou ele à força e ele estava alucinado. E vocês vão ver em psiquiatria que tem que se ter cuidado com essa linha mental que a gente tem, porque ali a gente não sabe. Foi um desespero, todo mundo que está ali na fila, por mais que a gente fale da questão do distanciamento de 2 metros, eles estão desesperados, gente. Eles estão sem a comida, eles estão sem beber, eles querem pagar suas contas, que não adianta o governo ir para lá dizer que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai... Mas não acontece. A minha internet foi bloqueada semana passada e eu tive que me virar em trocentas para pagar. Mas a internet também não pode ser cortada. Mas a gente não pode confiar totalmente, porque a gente sabe que tudo lá nessas empresas é a nível de computador, e aí baixa lá qualquer coisa e aí interrompe. Então o que eu estou querendo dizer é que a qualidade de vida, a forma de você colocar ou gerenciar sua cabeça é importante, é de suma importância para que você passe durante todo esse período grave de risco, em que você pode ficar agora numa boa conversando, você pode estar em sua casa protegida e depois de amanhã você morre. Eu ouvi nesse instante no jornal da manhã, em que esse vírus, eles permanecem durante 5 dias naquela sacolinha de supermercado e que a criatura estava ensinando como você higienizar. E a higienização é como o próprio cara diz, olha, a higienização ou o coronavírus, o ministro, são falas do ministro, ele está desenhando a sua vida. E a cada dia aparece algo de novo. Então, assim, a gente, até outro dia, a gente falava que não podia usar a máscara. Hoje já pode. Eu, particularmente, eu sempre questionava, mas veja só, como é que eu sei quem está doente e quem não está? Mas era na minha ignorância. Hoje todo mundo tem que usar máscara. É lei agora. A lavagem das mãos. A gente só sabia que a higienização era das mãos. Hoje é sola de sapato e a própria sacolinha do supermercado, que ela ensinou como é que faz e que necessita que você faça a higienização. Ó, gente, eu tô torta aqui, é porque meu gatinho, o dono da casa, tá querendo subir aqui no computador. E se ele subir, vai ser um desastre, viu? Então, assim, o que é que ele diz aqui? Ó, o que é que a gente tem que absorver ou pensar para que essa qualidade de vida aconteça? Gênero. Você homem, você mulher. Você precisa entender como é que funciona. A gente sabe que a mulher é mais complicada. Nós, mulheres, somos complicadas por conta dos hormônios. O homem, ele é mais, descolado, né? O homem, qualquer coisinha, bater uma bola... Vá botar uma mulher no campo de futebol para jogar bola. Ela vai sair de lá mais traumatizada e cheia de hematomas. O homem não. Vá colocar o homem para ver novela. Nem todo homem gosta de novela. Ele gosta de assistir o futebol. Entendeu? Cada gênero tem um fator que vai, correr para um lado de qualidade de vida. Classe e grupo. Quem pode, como vocês, economicamente abastardos, vocês podem pegar o iate de vocês e irem para o mar ver as delícias da Baía de Todos os Santos. Eu, pobre mortal, eu tenho que me contentar hoje, nem mais com a Budweiser, que o Didi já não tem mais, mas contentar com uma skin. Nada contra para quem gosta, mas skin para mim dá cárie dentária. Então veja só, eu já tenho um mecanismo. Quando chove, eu adoro olhar a chuva, né? Eu gosto de cozinha, de fazer receitas. Mas cada um de vocês que tem dinheiro
pode trazer até o cinema até vocês, tem uma TV a cabo e por aí vai. Então a classe, o gênero, deixa de gracinha, viu, Patrícia? Tá rindo de quê? Geração. Ora, a minha geração não tem os mesmos objetivos da geração do meu filho. Tem coisas que eu falo para ele que ele faz a própria situação atual. Ele só foi se atinar para ela, assim mesmo saber, quando eu comecei a dar grito nele. Mas ele até hoje, para lavar as mãos, eu tenho que estar toda hora em cima e ele não lava toda hora. Porque ele acha que lá na rua ele não está indo, quem está indo sou eu. Mas ele não percebe que hoje essa situação fez com que esse vírus já não esteja só em superfície. Ele está, em suspensão e a gente não sabe por quanto tempo. Deu para entender? Então a nossa geração é uma geração mais preocupada. As mães se preocupam muito mais com o filho, em não ir para a rua. Meu filho não vai para a rua para canto nenhum. Eu não deixo nem ir no mercadinho, quem vai sou eu, e eu sou diabética. Mas se alguém disser, poxa, mas ele é jovem, a propensão dele adquirir, Deus me livre, adquirir a doença e sanar mais rápido é muito alta. Só que eu estou em casa e sou diabética. E aí o que acontece? Ele pode até não ter a doença tão grave, pode até não ter nenhum sintoma, mas ele vai ser um agente transmissor e pode transmitir para mim, eu morrendo, e vocês aí falando, minha prozinha, como eu gostava dela, já que eu já tô morta, todo mundo vai gostar. Entendeu? Então, a geração tem muito a ver. Isso para abrir a cabeça de vocês, porque a educação que você dá a um adulto de 40, vá falar para seu José de 60 anos que ele não pode sair de casa. Repare que existem alguns vídeos que estão propagando, engraçados inclusive, que para você pegar, manter na cabeça do idoso que ele precisa, porque existe, ele não aceita. Dizer para ele que não é ele que vai fazer a feira hoje, quem vai fazer é o filho, ela não aceita. E vai dizer na sua cara que é besteira. Então a geração tem muito para essa questão da qualidade de vida. Saudade de Marcos? Que Marcos? Oxe, não é mulher dele, rapaz? Oxe. Raça. A raça. E a raça tem a ver? Claro que tem. A raça tem questões outras, por exemplo, a raça negra. A raça negra, ela tem uma resistência maior do que a raça branca, né? A gente, então, tem que dar graças a Deus que nós não temos brancos puros. Nós temos um sangue misturado. Então, a questão da raça está aí como uma questão da resistência a doenças, certo? Tá tudo ok aí, não tá? Se tiver alguma dúvida, é só chamar aqui que eu vejo, viu? Ele aqui agora está explicando o esquema anterior, ou seja, aqui está explicando esse esqueminha daqui. O esquema apresenta a ideia de que saúde e doença são manifestações das formas de viver em sociedade. Ou seja, na sociedade nós temos diversas formas de pessoas, idade, sexo, resistência, e não um acaso no destino das pessoas. Com todo respeito às questões religiosas que, assim, acredite quem quiser, mas 50% para que toda essa parafernália dê certo, Deus tem que estar presente. Só que aqui a gente não vai abordar que nós somos cientistas, certo? Vamos deixar a religião, mas deixando claro, se você não tiver Papai do Céu no coração, você não vai para lugar nenhum. Ele está mostrando aí o poder dele. Então lá vai. Ilustra o conceito de que o processo saúde e doença decorre da qualidade de vida das populações. Se você não comer bem, higienização boa e cultura, gente. Mas eu não estou falando cultura, conhecimento. Seu Zezinho, que é pescador, teoricamente ignorante, por ignorar alguns fatos, ele só sabe lidar com o peixe, com a rede, com o mar. E ele faz o seguinte, ele vai lhe explicar determinadas coisas
que talvez você não entenda, mas do jeito dele, ele vai se colocar, vamos assim dizer. É como se vocês, cada um de vocês, eu não sei se tem um aluno aí que ontem estava me explicando a situação dela. Poxa, não interessa a nenhum da gente. Não interessa não, mas a mim como professora, eu me preocupo com o bem-estar de vocês. Por quê? Às vezes eu paro para ouvir, né, Patrícia? Às vezes eu paro para ouvir meia hora um aluno. Poxa, meu filho às vezes diz muito isso. A senhora tem muita paciência. Não é isso. Eu preciso que o meu aluno esteja bem para que quando eu passar o meu conceito, as minhas informações, ele absorva. Que adianta eu estar com um aluno como um aí, que só chora, e é tanto problema, se eu não sentar com ela pelo menos 10 minutos para ouvir. Nós só precisamos, muitas vezes, de alguém que nos ouça. E isso está muito difícil. Então, eu preciso que ele esteja bem. Voltando. Então, qualidade de vida das populações. As possibilidades de adoecimento e morte dependerão, em última instância, de como se vive em sociedade, sendo distintas em função da classe ou grupo social, da cultura, da raça, da geração e do gênero. Tudo aquilo que a gente falou. Então, a gente precisa olhar o indivíduo como um todo e não como um ser único, certo? Ainda bem que vocês estão concordando comigo, mas tem que ser, gente. Olha, se a gente não procurar ver a atual situação do país, não só como uma forma de pandemia, não só como ciência, mas como um todo. É por isso que às vezes criticam-se alguns políticos por estar se falando em economia, mas a gente não pode deixar de ver. A gente não vai passar a vida toda, até o final do ano, recebendo dinheiro do governo para manter a gente em casa que não tem o dinheiro. A gente precisa... mas e a vida? Ninguém está dizendo que a vida é menos importante do que esse ou que aquele setor. A gente só está dizendo que nós precisamos olhar a saúde e olhar mais à frente. E isso é necessário, é como um todo. E às vezes é difícil você fazer entender isso para as pessoas. Nesse instante eu estava vendo uma entrevista que até consulta vai ser online. E aí? Você vai dizer não quero? Não vou, não saio daqui, eu quero um médico. Não é assim. Se você tiver uma Vitalmed, talvez você consiga, mas a grande maioria não tem. Então vai ser, o que ele está querendo? Preservar você e fazer o seu tratamento. Então até algo que a gente pensaria que seria algo impossível está acontecendo. Bem, aí a gente fala do SUS. E aqui, gente, eu tenho que fazer uma ressalva em que nós precisamos dar a devida importância ao nosso sistema único de saúde. Não só pelo que ele está fazendo atualmente. Não é só por isso. Que, inclusive, é um ponto negativo a mistura que está sendo entre o sistema único de saúde, a nossa saúde, a doença que está acontecendo e a politicagem para alguns. Então, assim, mas eu quero que vocês também vejam o lado de vocês. Vocês vão fazer estágio. Quem abre campo de estágio para vocês é o sistema único, é o SUS, é a CESAB. Vocês precisam entender que se vocês não tiverem o auxílio dela, que às vezes ela não precisa, todo mundo precisa. Você, com a sua Vitalmed, com o seu plano de saúde, eu não preciso do SUS, tudo bem, mas vai haver um momento que você vai precisar. A vacina é uma delas. Determinados tratamentos, muitas vezes o privado não tem a questão do tratamento, mas o SUS tem. O SUS tem condição de montar dentro de sua casa uma UTI. E nem todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque é muito fácil criticar. O SUS não presta. O que vocês veem, na verdade, é algo muito externo. Mas o miolo que está lá dentro, a gente não tem esse conhecimento devido. Mas vocês vão ter. Daqui a pouco, a surpresa que eu tenho guardada para vocês. Se incomode não. Então, veja só. Vocês precisam de estágio. Então, o SUS é que libera, né? Eles dão para vocês hospitais, escola, para que vocês façam seus estágios. Então, é importante que a gente pense no SUS de uma outra forma. O artigo 196 da Constituição de 1988, e aí eu vou já começar a dar observação, que eu já estou ouvindo muxoxo daqui. E eu não gosto de ouvir muxoxo. Vai ter muita data,
Vai ter muito história que muita gente não gosta. Mas olha, é importante para que você entenda o porquê que eu estou dizendo que o SUS é importante. Certo? Não se preocupem com coisas de datas para eu pedir prova. Não peço, não. Olhe, qual foi o artigo, nada. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa a vocês. Se aprofundem o máximo que você puder para que você, no concurso, geralmente, os últimos concursos, 50% é SUS. Deixa eu ver o que estão pedindo aqui. Que não é do governo, é nosso. Isso. Exatamente. Hoje nós temos seguro-desemprego, bem lembrado, Patrícia. E outra coisa, o país é nosso, a gente precisa entender isso. É a gente exercer a nossa cidadania, viu? E não quero que dê risada, não. Viu? Então, assim, ele foi muito bem lembrado. Hoje você é colocada para fora e você tem uma determinada quantidade de meses como seguro-desemprego. Então, são coisas que a gente tem que levar. É que a gente não pensa, a gente vai muito pela emoção. Nós somos brasileiros. Então, no artigo 196 da Constituição de 1988, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa é uma frase muito usada, porque é o símbolo do que significa o SUS. A saúde é um direito nosso, nós precisamos aprender a brigar pelos nossos direitos. Nós pagamos. Quando você vai lá no posto, não é uma questão assim de graça. Eu descobri, inclusive, que pertinho de casa, eu tenho hoje minha insulina de graça e tenho hoje minha metformina de graça. Quem está me dando isso é o SUS. Eu pagava pela minha medicação mais de R$30. Já fiquei sem usar insulina quase 2 meses por conta de ser um preço absurdo. Cheguei a pagar R$60. Eu tenho hoje de graça. Quem está me dando isso é o SUS. Então a gente precisa entender que nem tudo é aquilo que a gente vê. Nossa, minha mão tá limpa. Mentira. Tá limpa porque eu não estou enxergando a sujeira aqui. Mas tem muita coisa aqui que a gente não observa. Bem, vamos lá. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ó, gente, é algo assim fantástico. Esse igualitário, que daqui a pouco a gente vai usar o termo equidade, igualdade. Essa saúde, direito de todos, é para qualquer pessoa. É para vocês, é para mim e é para da dona doutora Gertrudes dos Anzóis Pereira. E hoje, a situação atual da pandemia está fazendo essa equidade pela dor, certo? Então, hoje, nós estamos vendo pessoas de nariz em pé tendo que se curvar pela situação, porque todo mundo vai morrer se por acaso não se cuidar. Olha só, o vírus, ele aqui não escolhe quem ganha muito, quem ganha pouco, quem é doutor ou quem é gari. Todo mundo é igual e era assim que tinha que ser para todos os sentidos. Essa igualitariedade, essa equidade, é importante que isso aconteça. É necessário que o ser humano conheça isso. E aí minha mãe já dizia, não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Então, isso é fantástico. O SUS, ele promove, ou seja, ele faz tudo para que você não adoeça. Está aí a base, as vacinas. A proteção, em que ele, através de todas as informações, o que ele quer é proteger você. E a recuperação, quando infelizmente nem a promoção, nem as informações deu resultado, a recuperação você tem aí nos hospitais. Um país que se diz desenvolvido, ele não tem índices de doença como nós temos. Entenda isso, bote isso na cabeça. Mas isso aí a gente iria aqui passar o dia todo falando da política, porque infelizmente tudo isso, gente, precisa de conhecimento. Precisa de uma coisa chamada educação. E não é educação só de berço, não. É educação de uma forma geral. Conhecimento é o que as pessoas não querem. Se debruçar nos livros para ler e entender. Eu prefiro a cópia da cópia. Já visto alguns trabalhos e conta
algumas atividades que eu passo e que aí o aluno acha que eu não estou sabendo, que eu não estou percebendo, que foi a cópia do colega. Ô, colega, colhe aí para mim também. Não estou dizendo que é com vocês não, viu? Que meus alunos não fazem isso. Meus alunos são honestos. Ninguém copia de ninguém, viu? Atenção! Não basta investir apenas em serviços de saúde voltados para atender as doenças das pessoas. É preciso ampliar os espaços de promoção de saúde. É isso que eu vou voltar a sugerir para vocês. Assistam no final do dia a entrevista do ministro da Saúde. Ele fala muito em insumos, ou seja, materiais que precisa ter ali para você ter um cuidado com você e com o outro. Que adianta você dizer assim, vamos pegar, o índice aumentou, vamos colocar as pessoas nos hospitais, vão ser tratados, vamos botar um por cima do outro. Mas vai chegar uma hora que vai ter uma sobrecarga tão grande que você vai dizer, quem é que entra? Na Itália aconteceu isso. Quem é que vai ter prioridade para entrar? E aí, entre o jovem e o idoso vai sobrar. Entre a pessoa que está mais grave e aquele que está ficando, mas está transmitindo, vai sobrar. Então, assim, você precisa, ele fala muito, ter material, porque o que ele está fazendo, e que muita gente está já começando a dizer que ele é um traíra, não é isso. Ele está fazendo uma base. Faça a sua casa em cima do barro puro, sem fazer uma alvenaria, ela vai cair. É isso que ele está tentando passar. Olha, primeiro uma infraestrutura. Vamos pegar material, vamos fazer hospitais, até em locais que ainda não tem esse número. Ele está tendo até muito mais leitos, não é em todo lugar, mas na grande maioria, mais leitos do que pacientes. Graças a Deus. Mas as pessoas não estão entendendo. Está se fazendo, é para fazer esperar, acontecer para fazer, não é assim. Então, essa promoção, esse atender, ninguém quer atender a doença, então essa promoção está justamente em se calçar. E no caso da saúde coletiva, ela faz isso. Vamos educar, vamos chamar a dona Mariazinha, que faz o parto, que é parteira, vamos chamar a dona Mariazinha e vamos ensinar ela. Porque a parteira sempre existiu. Só que hoje as parteiras têm um conhecimento que antes ela não tinha. Ela pegava só uma água quente e pano limpo e lençol limpo e ia fazer o parto dela. Hoje não. Hoje ela tem uma técnica. Hoje ela sabe que não adianta você botar o cordãozinho em cima da barriga da paciente para ver se ele vai na vertical ou se vai na horizontal. Se for na vertical, é menina. Se for na horizontal, é menino. Tem umas coisas assim meio... tá atravessado, tá de cabeça para baixo. Muita criança morreu por conta disso. Hoje já não tem o índice de mortalidade em crianças como se tinha antigamente. O que é isso, gente? É a promoção. É a educação que se faz para essa parteira. Isso. Beleza, Cat. E vai passar essas informações que vocês têm. É interessante que vocês façam isso. Tem um documentário não sei se é esse que você está falando, mas tem um documentário sobre o SUS. Aí eu não sei te dizer muito, que eu ganhei, na época eu ganhei um CD, né? E lá eles explicam muito isso. Ele vai falar, inclusive, da questão da vacina. Se eu achar, eu vou postar para vocês. Da vacina, em que antigamente era preciso ir na casa do indivíduo para pegar pulso de arma em punho, era nível de polícia, para poder obrigar a tomar vacina, porque eles achavam, como era uma coisa nova, eles achavam que se tomasse a vacina ia morrer. É como hoje o idoso não quer tomar a vacina para gripe, com medo de que ele vá ter gripe. E vai ter. O que é que falta aí? Informação. Olha, seu José, o senhor vai tomar vacina, não se impressione não fique preocupado se o senhor gripar, se tiver uma coriza, se o senhor tossir, se o senhor tiver uma secreção, porque é normal, só não deixe piorar. Ele vai saber, porque ali, na verdade, está colocando ali o vírus vivo, atenuado, que a gente vai falar disso depois. Ou seja, a vacina é, na verdade, o agente que causa, né? Mas de forma mais tênue, mais branda. Bem, aí a gente entra na parte chata do SUS. Os aspectos históricos da promoção da saúde. Essa promoção da saúde, gente, sempre houve de uma forma mambembe, de uma forma assim que
era muito arcaica, era a nível de quintal, de plantas, de fazer, inclusive a gente falou isso quando falou em farmacologia, que era a nível de o próprio médico fazia a sua medicação, né? Então, hoje existe mais informação. Mas essa questão da promoção, se tinha lá atrás, agora a pessoa não sabia profundamente o quanto era importante ir no quintal, tirar uma folhazinha, fazer um chá e dar ao vizinho e dar alguém que procurava. Então, ele aqui começa, ele vai relatar, até para você ter uma sequência lógica, eu não podia só simplesmente fazer um resumo falando. Ele vai dando uma sequência mais ou menos resumida de como foi essa questão histórica da promoção de saúde. Ele começa em 1977, a Organização Mundial da Saúde propôs a seguinte meta: saúde para todos no ano de 2000. Então, ele deu mais ou menos, a nível de cronômetro, um tempo, né? Um início. Quando começou a preocupação mais aprofundada, a nível legal. A gente está falando agora, a partir de agora da história, a nível legal. Então, ele aí começa a falar a equidade. O que é equidade? A condição de igualdade. Aí, gente, tem algumas coisas que eu não vou ler como está aqui. Eu vou falar do meu jeito. A equidade é a igualdade. Não existe, é todo mundo da mesma forma. O posto, o hospital que está lá, a nível de SUS, é para qualquer pessoa. Desde Dona Gertrudes Alcântara do Prado. Sentiu o peso do nome? É rica. Ela vai para o HGE. Se ela for atropelada no meio da rua, não tem ninguém com ela, é o SUS que vem buscar ela. Bem, depois que ele dá os primeiros socorros, depois que ele estabiliza o quadro, aí você pode ir para o seu Aliança da Vida ou para qualquer outro hospital particular. A primeira conferência aqui, ó, a primeira conferência de promoção de saúde ocorreu em 1986, na cidade de Ottawa, no Canadá, tornando-se a principal. Repare que o SUS não veio de nenhum, como é que se chama? Pátio municipal. Ninguém sentou no quintal da casa ou da prefeitura e foi resolver o SUS. Não. Algo foi preposto em cima de bases sólidas da Organização Mundial de Saúde, tornando-se a principal referência nesse campo e contribuindo para ampliar as discussões sobre os determinantes da saúde, fatores sociais, econômicos e ambientais e as ações de promoção. Isso resume aquele exemplo que eu dei, em que você pega numa caixa, coloca uma pessoa que tem tuberculose e vai ver ela só como doente. Não. Vamos nos preocupar com a casa, com a alimentação e, obviamente, você não vai chegar... Olha, seu José é pobrezinho, coitadinho. Ele vive de reciclagem. Aí você vai dizer, olha, seu José, quando o senhor sair daqui do hospital, o senhor precisa de frutas, verduras, muitos sucos, comida adequada. Ele vai olhar para você e dizer, minha filha, eu quero você que vai me dar tudo isso. E ele está certo. A gente vai pesquisar. Aí é que entra o assistente social, em que vai, em loco, ver a situação e orientar de acordo com a capacidade dele. Seu José bebe muito. Vamos conversar com o seu José, educar seu José a não fazer isso frequentemente. Vamos pedir que o dinheiro que ele gasta com a cachaça dele, ele vai comprar uma verdura que ainda hoje existem verduras baratas. Então, são ações que aí entra aqui, ações de promoção. Ações de promoção. A educação. Qual vai ser o profissional qualificado? Não importa. Nós trabalhamos em equipe. A promoção da saúde foi conceituada como processo de capacitação da humanidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo a maior participação no controle desse processo. O que é que a gente faz? Bom dia, Adriana. O que é que a gente faz? Quando eu pego o indivíduo e educo ele, passo informações a ele, o que é que eu estou querendo, na verdade? A participação dele.
Repare que hoje, dentro de casa, eu fico enchendo o saco do meu filho. O que é que eu estou fazendo com ele? Eu estou passando para ele algo que ele não sabe. Então, é importante que você se capacite para você passar adiante. Então, nós precisamos, o povo não é só para ser cuidado, mas ele serve como auxiliador. Ele serve como uma pessoa que vai nos ajudar, vai ser nosso braço direito nessa batalha. É muito mais fácil vocês, na sua comunidade, com os seus vizinhos, agirem com mais eficácia do que a Secretaria de Saúde do município ou do estado, ou muito menos a federal. Então, essa participação do povo em saúde coletiva é imprescindível. População fazer com que a população deixe de ser apenas alvo dos programas. Vamos encher. Olha, gente, programa disso, programa daquilo outro. Não adianta você encher todo mundo de programa se ele não sabe como é que vai agir. Você repare, quando falou em dinheiro, o que foi que aconteceu no outro dia? Estava uma fila desgraçada para poder receber o dinheiro, não sabendo que nem todo mundo vai poder. Eles nem ouviram que vai ter as datas estão sendo escalonadas, mas eles não ouviram. Passando a assumir uma posição atuante, ou seja, é isso que eu estou dizendo, você precisa da população para ela atuar junto, na definição dos problemas a serem enfrentados, que é outra coisa, que a população é muito importante. Dar o feedback de como é que a coisa está acontecendo na sua área. Se eu pergunto assim, gente, como é que estão as coisas aí? Vocês aí me respondem, ok, Pro, tá bom, Pro, a senhora tá linda, e não precisa dizer não, porque eu já sei que eu sou linda, não precisa, viu? Eu sou uma pessoa charmosa, eu sou uma pessoa linda, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou tudo isso, certo? Não precisa ninguém me dizer, certo? Mas assim, eu iria estar falando aqui, possivelmente caiu aí o programa para vocês, e aí eu estaria falando para ninguém. Então eu necessito desse feedback de vocês, para que vocês me digam o que realmente, como é que está acontecendo aí com vocês? Quando terminar aqui, eu vou precisar que vocês, quem quiser, me coloquem pontos positivos, pontos negativos, para que na próxima eu tire os negativos e só coloque os positivos. Mas ainda assim vai acontecer. O fato é que a população é que precisa ver. Olha, o programa tal está dando resultado. As pessoas estão se alimentando, as pessoas estão ficando em casa, tem que ter. E o serviço de epidemiologia do governo, ele funciona assim, através de pesquisa. Os campos de ação definidos na Carta de Ottawa, documento elaborado nessa conferência, incluem 5 eixos de atuação que são. Ou seja, o que é que eles discutiram lá? Não precisa me dizer que eu sou maravilhosa, não. E para te dizer que eu te amo. Eu já sei que eu sou maravilhosa. Pode você falar, não. Viu? Eu já sei. Você besta. É melhor nem falar eu te amo, porque tem gente aqui nesse grupo, né? Uma irmã minha que me pediu, eu coloquei. Que se vê isso, Ave Maria. Ela vai começar a dizer que me ama também. E eu já sei que ela ama. Bora aqui. Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis. Tudo isso, esses programas todos, foi determinação lá, né? Organização Mundial de Saúde, lá nas diretrizes, lá na questão universal da saúde. Criação de ambientes favoráveis à saúde, isso é essencial. Você tem que ter um ambiente saudável. É necessário isso. É preciso que você tenha toda uma questão, desde a sua casa até algo público. Desde eu ter uma casa confortável, iluminada, pode até não ser com um confortável luxuoso. Pode até não ser. Mas assim, poderia ser aquilo que você tem uma boa cama, roupas limpas, em que você possa dormir, um teto. Até você ter um campo de futebol, uma área de lazer, não importa. Repare, você tem um condomínio, não existe condomínio sem área de lazer. Entendeu? Então, essa criação de ambientes favoráveis à saúde é importante. Reforço para a ação comunitária. Ou seja, a grande maioria dos vasos, eu não sei dizer precisamente se são todos, tem assim um nicho, uma área comunitária.
né? Em que ali você tem um espaço em que vocês têm desde os cursos que possa ter ali dentro, você também tem um local em que você vai fazer a queixa, em que você vai ali planejar toda uma atitude a nível de comunidade. Então, isso é reforçar a ação comunitária. Ter um líder comunitário para levar a situação para todos. Como você no grupo tem uma líder, a função dessa líder é passar para vocês aquilo que a gente passa para ela. É organizar vocês, é esclarecer vocês. Desenvolvimento de habilidades pessoais para todo mundo, desde o profissional, área SUS, até a população. Olha o que eu disse. Há uma necessidade de passar para a população conhecimento. O ministro diz sempre, olha, foco. Tem outra coisinha que ele diz que eu esqueci, e ciência. São três tripés que ele passa. É o foco, tem um outro que eu não lembro, se alguém acompanhar depois me lembre, e ciência, certo? Então, assim, a ciência precisa, principalmente vocês da área de saúde, precisam ter isso muito à flor da pele. Ser muito, assim, científico. Coração, muitas vezes, tem que ficar de lado, para que você tenha atitudes sensatas. É como assim... Poxa, que coisa cruel, deixar um morrer e o outro entrar. Lá na Itália aconteceu isso. Aqui, espere Deus que não aconteça. Mas assim, é ciência. Entre você, já teve isso há anos atrás, no período da peste. Não é da minha época não, é da época de Cristiano. Na época que teve a peste aqui, nos navios que ficavam cheios de pessoas contaminadas, o que acontecia? Tem que jogar alguém no mar. Vai jogar o idoso. O idoso apresentou só um sintoma, joga no mar, mas dá prioridade aos jovens. Então, isso vem de lá de trás, né? A questão das prioridades. Reorientação dos sistemas e serviços de saúde. Ou seja, na verdade, é como se essa reorientação são as atualizações. Vocês vão perceber, e tenha certeza disso, que vocês vão ter um estágio fantástico, porque Cristiano é da área, é uma pessoa de um conhecimento ímpar, para que vocês, e às vezes a secretaria requisitam de vocês uma atuação durante as vacinas. Eles aí ligam para a escola e dizem, olha, eu estou precisando de 20 alunos para vir para cá ajudar a gente. Eles vão capacitar vocês lá na Secretaria de Saúde. Então, e na saúde, essa reorientação, essa capacitação não é só para a saúde coletiva, não é para tudo. Aquilo que a gente está aprendendo hoje, amanhã já está defasado. Então, essa reorientação há uma necessidade, principalmente em saúde coletiva, principalmente em vacinação. Porque nós temos surtos e uma orientação. Vamos supor, um exemplo. Para o sarampo, que até o mês passado era uma orientação, hoje já é totalmente diferente por conta do surto que a gente teve e tem. Né? Que a gente está se preocupando muito com o corona, mas está esquecendo da dengue, chikungunya e do sarampo. Bem, em 1988, a conferência realizada em Adelaide, na Austrália, as discussões foram centralizadas, né? A questão das políticas saudáveis. Então, aqui ele só está lidando mais um ano e mais um evento em que se falou dessa questão das questões saudáveis do ser humano. E aí ele vem reforçando o entendimento da saúde como direito humano fundamental e sólido investimento social. Para o fortalecimento das políticas públicas saudáveis, foi evidenciada a necessidade de ampliar o interesse e a preocupação de diferentes setores, no sentido de criar ambientes favoráveis à vida. Isso é aquilo que a gente falou, até dando exemplo dos políticos de vários setores, que precisa para que a pessoa forme a ideia. E aí eu já deixo algo para vocês racionalizarem, para vocês pensarem. Quando vocês ouviram a notícia, busque a veracidade dela. Internalize. Não pense só no bolso e na questão de que muita gente está se aproveitando disso. Tem muito aproveitador se aproveitando de ficar em casa para deixar de pagar alguma coisa, para não ir trabalhar e outras coisas. Isso é do brasileiro. A gente está vendo aí. Politicamente, inclusive, está sendo usado isso. E a gente, muitos de vocês, eu também, está se deixando levar. Vocês precisam começar a ter visão política.
Independente de partido. Você pode ser do PT, do PMDB, de qualquer partido. Viu? Desculpe. De qualquer partido. Ia sair um palavrão. Mas você tem que pensar na sua... A sua realidade não é a minha. Porém, a minha realidade, eu estou em casa, estou sem um puto na mão. Mas eu não posso pensar de que eu preciso voltar ao trabalho para ganhar dinheiro. Não posso. Certo? Eu preciso pensar nas duas coisas e como vai ser feito isso. Como eu posso gerenciar essa questão econômica. E isso, gente, tem que acontecer com todo mundo. Certo? Não dê risada, não. Ações intersetoriais. Isso a gente já falou. A questão dos diversos setores que auxiliam e ficam gerenciando a política SUS. Aí ele fala, terceira Conferência Internacional de Promoção de Saúde, que aconteceu em 91, em Sala, não sei falar, na Suécia, contribui para a melhor caracterização. E aí é basicamente as mesmas coisas que eu falei. Ele só está ali mostrando que não foi nada aleatório, diversas conferências, diversas reuniões, falando com diversas pessoas. Imagine que tudo isso foi feito para o mundo. Mas repare que o SUS é uma política do Brasil. Nós não temos SUS lá fora, mas a política, as informações foram as mesmas. Então ele diz aqui de uma forma resumida. Ou seja, ambiente saudável é aquele isento de risco de acidentes, de contaminação, de esforço físico inadequado, de exposições a situações de discriminação, violência ou injustiça. Esse é um ambiente saudável. E aí, você quer saber? Peraí, eu não gosto muito que me desafie, não. Sandoval. Para você. Sandoval. Tomara que não seja, mas tomara que seja. Viu o que eu falei, Karine? Viu? Não sou burra, não. Já disse a vocês que eu não sou burra. Sandoval. É a mesma coisa que Cat Sui. Eu nunca sei pronunciar o nome dela, mas deixa pra lá. Eu tô chamando ela agora de Cat. Então, veja só. Repare que quando ele diz ambiente saudável, isento de risco de acidente, ou seja, você olhar um solo incidente em alguém que está no leito acamado, vai queimar a pessoa, é um acidente. O piso escorregadio para um parente seu, um paciente. Ou seja, não é só a questão saúde. Você está falando do vírus, na questão dos sintomas, na questão de como adquirir. Então, quais são os sintomas e como é a forma de você adquirir. Não é só isso. Vamos falar da higienização. Vamos falar do uso da máscara. Então, assim, na verdade, gente, ele só está querendo aqui confirmar que é um conjunto de casualidades que vão interferir no bem-estar físico, mental, social e econômico do indivíduo para que ele tenha uma vida saudável. Em 92, na América Latina, em Santa Fé, de Bogotá, Colômbia, foi realizada uma conferência internacional e ele aí está dizendo que também nessa conferência a prática de promoção de saúde no contexto do continente, porque eu vou de novo reportar, fala olha, eu estou pedindo desculpa a Cristiano, que eu estou achando excelente essa ligação do que está acontecendo com a saúde coletiva. Me rendo ao que ele fez. Ele diz o seguinte: a nossa realidade, Brasil, não é a mesma da Itália, Espanha, Estados Unidos. E vocês há de convir, olha as estatísticas, apesar do aumento diário, o nosso aumento não é como o deles. Entendeu? Então, cada país, cada estado, cada cidade tem a sua realidade. Se não fosse isso para ser respeitado, cada região não teria o seu secretário, o seu prefeito, a sua secretaria de saúde. Transformar as relações excluentes. O que é isso excluente? São aquelas pessoas que estão excluídas. Quem são elas? A que está desempregada, quem é analfabeto, quem tem escolarização insuficiente e quem não tem moradia. Ô, gente, o nosso país, eu sinto, é uma dor muito grande pela realidade que eu vivencio. A falta de escolarização. E eu não estou falando aqui de não saber ler ou escrever só, não. É de entendimento.
Você às vezes fala uma coisa e você não sabe. Você lê e não entende. Você lê e aí é mais fácil jogar a culpa pro outro. Eita, Pro bagunçou tudo, eu não estou entendendo nada que ela está falando. É entendimento. Há uma necessidade de você ouvir e entender. Então, assim, isso são aquelas pessoas exclusas. Por quê? Porque não é que eu ou a sociedade exclui, ele mesmo se exclui. É uma autoexclusão. Porque assim, imagine se eu estivesse dando aula para um monte de gente surdo, mas ele estava aqui. Ele leu lá, mas está aqui. E vai toda hora me perguntar, isso aqui eu vou ter que explicar de que forma se ele não ouve. Entendeu? Então, tem que se ter cuidado para a gente aceitar. Poxa, ó, eu fiz o meu primeiro grau, eu fiz meu ensino médio, mas eu não entendo muita coisa. Isso não é problema, gente. Isso não é defeito. Defeito é você entender os seus problemas e não aprofundar para melhorar. Aí realmente não dá. E aí vem pedir para a Pro, Pro, me ajude. Eu ajudo, mas você primeiro tem que ser ajudado. Aí vem em 97, Jakarta, Indonésia, ocorreu uma outra conferência e foi a primeira vez que um país asiático e em desenvolvimento, com problemas básicos extremamente sérios nas áreas de educação, saúde e trabalho. É que na Ásia tem um problema sério. E aí eu digo, sem medo de errar, o excesso de inteligência. Eles são extremamente inteligentes, mas infelizmente eles não, como é que eu diz? Essa coisa da prevenção, porque se eu me acho autossuficiente, eu não vou fazer minha aula antes. Eu vou aqui na hora na cara e a coragem, vou fazer. E não é assim. Antes de vir para cá, eu fui. Estou aqui, inclusive, com o celular do meu lado, ó, com todas, porque aqui com a parte teórica, toda escrita aqui, porque se me faltar alguma coisa, eu corro para aqui. Mas eu tive que ler antes. Há uma necessidade de você primeiro entender, e lá eu não vejo muito isso. Meu Deus do céu, ainda tem... Ninguém quer saber quem é ou quem não é. Ninguém quer saber. Oh, que coisa chata. Aliás, eu não tenho aluno burro, não, viu? Eu não tenho nem aluno burro, nem aluno desinteressado. Os meus alunos são meus alunos. Olha, eu já em saúde coletiva, eu vou até falar com o Cristiano, que já vai estender muito junto com vocês. Eu já não estou querendo isso. Em síntese, é possível perceber que o nível de saúde de uma população depende da ação de diversos setores que atuam na sociedade, sendo que o setor saúde é apenas um dentre vários, né? Setor social, cidadania, educação. A saúde é um só, dentre todos. Se pretendermos alcançar melhores indicadores na área de saúde, precisaremos desenvolver uma ação integrada com os demais setores que executam políticas. Não adianta o político estar lá se descabelando e dizer que a base desse programa do coronavírus, de fazer isso acontecer, não existe se você não lavar as mãos. Quem é imprescindível e a televisão está aí em cima, a Embasa nossa de cada dia. Que adianta você estar sem água e mandar que você lave a mão? Vai lavar com o quê? Com mijo? Não. Desculpe, mas tinha que sair, eu não podia aguentar, viu? Então, assim, existe uma necessidade de que todo um contexto ao redor de um cidadão funcione. Porque senão para. Então, ao invés da gente criticar o SUS, a gente precisa olhar. Ah, mas o SUS, as filas enormes. Gente, hoje eu tenho conhecimento de que as filas não é um SUS. Não adianta você dizer, olha, fulano, não precisa ir você para a porta da Polícia Federal para ver o negócio do CPF. Você faz isso pela internet. Não adianta, a fila vai estar lá. Ó, gente, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, a vacina contra o corona já está ativa. Vai ficar até o mês de junho. Pode escrever que hoje, agora, são 10 horas e 9 minutos. Já vai ter gente lá formando fila. Vai dormir lá. O que é isso, gente? Educação. O nosso povo brasileiro, com todo respeito, peca muito pela
ignorância. E ignorância de que eu estou falando aqui é de ignorar. É dele não ter a capacidade de racionalizar. E se envolver dinheiro, pior. Porque aí ele vai dizer o seguinte: eu vou correndo antes que acabe o dinheiro. Dá a impressão que no banco chega assim, chega R$1.000 e que se não chegar primeiro para pegar seus 200, acabou. O sistema social e político saudável necessita de ações educativas, ações gerenciais e ações econômicas. É só resumindo o que eu acabei de falar, viu? Os setores educacionais. O que é gerencial? Gerenciar, alguém precisa estar coordenando tudo isso. Quem está coordenando a nossa Secretaria de Saúde é a Secretaria Municipal de Saúde, é a Secretaria Estadual de Saúde. Quem está gerenciando a Secretaria Estadual de Saúde é o Ministério da Saúde e assim sucessivamente. E quem é que vai gerenciar o Ministério da Saúde? A OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, essa gerenciação tem que ter. Vocês vão perceber que todas as vezes que vocês têm assim, uma campanha de vacina, existe todo um arsenal meses antes, organizando para que no dia aconteça. Até os profissionais são capacitados. Então, esse gerenciamento tem que ter. E ações econômicas que aí não precisa a gente falar. Mas foi bom, ela está aqui para que vocês também comecem a analisar esse fator econômico dentro da pandemia. Certo? Eu aqui não estou colocando imprescindível ficar em casa ou é imprescindível trabalhar. Porque se hoje a escola dissesse vai ter que todo mundo trabalhar amanhã, todo mundo está com a bandeira levantada. Tem que trabalhar, carreatas, né? E geralmente quem faz carreata é porque está no seu consultório pequenininho, numa boa de ar-condicionado. Não pega ônibus nem nada. Aí se esse Cristiano disser, olha, amanhã todo mundo trabalha, ele vai me botar para fora, porque eu não vou colocar em risco a vida do meu filho. Mas a gente precisa traçar planos para que eu não seja demitida. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá na sala de aula, não vou encontrar Ildelita logo lá às 6h30 da manhã na sala. Ela não vai não. Por quê? Porque ela tem medo de morrer, ela tem medo de entrar em contato com o vírus, de passar para a família dela, e eu também não vou. A não ser que Cristiano me pague assim alguns milhões. Aí eu vou pensar, geralmente eu vou toda com aqueles roupão, toda encapetada, toda... Aí eu vou. Exemplificando. No controle das doenças de diarreia, podemos perceber que a prática da educação em saúde centrava-se principalmente na orientação. Ele aqui está fazendo um parâmetro entre o antes e agora. A prática da educação em saúde centrava-se principalmente na orientação sobre a higiene pessoal e alimentação para a população. Em geral, tal orientação não modifica as condições que geravam ou permutavam os problemas, com ausência de saneamento básico, por exemplo. Os programas educativos tendiam a focalizar somente a ação individual e não as ações de alcance coletivo. Olha o que eu acabei de falar. Adianta eu mandar vocês, meus alunos lindos, maravilhosos, que eu amo de paixão, colocar que vocês devem lavar as mãos, orientar quanto à necessidade e importância da lavagem das mãos, e aí não tem água na casa de vocês. Adianta eu falar que vocês, depois que vão ao banheiro, e já está comprovado que a questão da higienização, principalmente as fezes, o coronavírus também pode ser transmitido. Que adianta? Adianta eu falar para aquela dona Mariazinha que está no ônibus, sentada com o filhinho no colo, a chupeta cai. Ela pega a chupeta, limpa na roupa e mete na boca do filho. Chega ali de junto e diga a ela, olha, dona Mariazinha, tá errado. Não pode a chupeta cair, tá suja. Não adianta. Ela vai dizer, o que não mata engorda. Ela tá errada? Tá não. Sabe por quê? Porque ela foi... Desculpe, vou beber minha água aqui no meu copo de cristal. Ela foi orientada assim. Ela foi educada assim. É de cristal, viu? Então, assim, eu preciso ter que dar a orientação para que você saiba, ou para que as pessoas saibam como lidar com ela. Então, Dona Mariazinha, ela está fazendo o que ela sempre... Isso aí veio, ó, de lá, da mãe, da avó, da bisavó, veio, ó. É mais fácil a gente fixar o errado do que fixar o certo.
Outros aspectos que devem ser considerados. Já está terminando, viu, gente? Identificação das necessidades sentidas pela população-alvo, isso é fato. A pesquisa. Ir em loco. O maior índice de tuberculose está onde? Aqui em Salvador vocês estão vendo que na Pituba, o maior índice de acometidos pelo corona está na Pituba. Depois vem Brotas e por aí vai. Então, você não vai me dizer, por exemplo, aqui em Pernambués são 5 casos. Apesar de estar até mais devagar, você não vai ter uma ação em Pernambués da mesma forma que tem na Pituba. Mas na Pituba precisa ter atenção que é bairro de rico. Volto a dizer, você não está aqui falando de condição econômica. Coronavírus, ele é assim, ele vai para todo mundo. Então, as ações, a necessidade, você precisa ver o público, a população-alvo, aquela que está sofrendo a ação desse ou daquele agente. Vamos supor, quem mora em Palafita, a atuação com relação à higienização tem que ser maior do que eu que moro aqui em Pernambués. Tem que ser. Por quê? Porque nas palafitas, o contato direto com o esgoto é muito alto. Obrigado, Paty. Você é suspeita. Reconhecer os problemas sempre foi uma função dos profissionais de saúde. Porém, isso porque nós temos, inclusive, agentes comunitários. Vocês vão ver lá na frente a importância, gente, da visita domiciliar. E eu tenho certeza que no estágio, eu vou até conversar isso com o Cristiano, a visita domiciliar ajuda muito para quem faz saúde coletiva. E a gente tem, o que a gente às vezes não consegue com a visita domiciliar é a aceitação do público. Dona Maria, quem é? Eu me chamo Norma, sou agente comunitário, estou aqui para visitar, para ver como é que a senhora, a higienização da casa, conversar com ela. Eu estou ocupada, minha filha, viu? Estou fazendo comida. Ela acha que o que você está fazendo é um favor, que só você vai se beneficiar, e não é. Você está querendo passar na visita domiciliar essa questão da observação, para que se passe a orientação adequada. Eu tive uma situação, quando eu fiz faculdade, eu sempre conto isso na sala. Eu ia ali pro lado eu esqueci o nome ali, Pedra Furada. E eu estava descendo uma ladeira, e o que acontece? Vinha subindo uma aluna minha, que quase toda semana, ela era baiana de acarajé. Ela me presenteava com abará, mas era gostoso o diabo do abará. E aí ela fez, o que a senhora está fazendo aqui? Aí eu contei para ela, falei, não, mãe, então a primeira entrevista é minha. Ela me levou. Minha irmã, a casa dela ficava num sentido, mais abaixo do nível da rua. Eu disse, minha irmã, quando eu bati o pé na porta, as moscas fizeram isso. Qual foi a primeira coisa que eu pensei no abará que eu comia de forma tão agradável toda semana? E aí eu fui conversar com ela. Isso tem que ser passado em branco? Não. Naquele momento, eu tive que passar para ela coisas como ela deixava panela aberta, a mosca pousava dentro da panela, bicho que tinha ali que cercava, que andava pela cozinha. Ou seja, você precisa ir em loco para saber como é que eu vou saber, como é que você sabe do meu problema se você não estiver próximo a mim, me visitando, conversando comigo? Você não sabe. Existem alunos que eu sei do problema. Por que eu sei do problema? Porque o aluno sentou comigo e conversou o problema. Então, para que a gente precisa conhecer o nosso público-alvo. Aí vem, porém é necessário identificar o que a população considera problema e quais são os mecanismos para o seu enfrentamento. Porque a população também tem essa questão, é a questão cultura. Não sabe passar o seu problema. Você vai entrevistar, vocês estão vendo isso aí, é sobre a liberação do auxílio. Antes, ele vai dizer que está desempregado, que está sem comida em casa, que os filhos estão doentes, que não tem onde dormir, que está preocupado, que ele está morto. Primeiro, ele vai contar toda uma estratégia social dele, que ele não vai... Olha, eu não tenho o direito, eu fiz a inscrição no auxílio emergência, mas eu gostaria de saber por quê. Porque eu fiz tal dia, e por que não está vindo. Aí a pessoa que está ouvindo vai orientar. Olha, seu José, ligue para 111. Ele vai ligar e vai ver em loco, dentro da realidade, dentro da parte burocrática, o que realmente está acontecendo.
Mas também o povo tem medo de ladrões. Aqui mesmo no bairro teve visita. 3 homens. Pronto, pronto. Foi bem lembrado, Cat. A gente ainda passa por isso, né? A questão da violência, né? A questão da segurança. Então, hoje, infelizmente, a gente tem que ver várias coisas para saber até onde, e aí criar mecanismos para atender esse cidadão que não tem nada a ver e que não é ladrão. Então, nem todo mundo é, mas a gente tem que pensar, então o que eu faço? Vou atender a ele na portinhola, vou olhar no crachá, que ainda assim é inseguro, mas vamos criar mecanismos para saber. Provavelmente, essas visitas têm o aval da comunidade, lá do centrozinho comunitário do bairro. Vocês vão ouvir talvez propaganda sobre essas ações, e aí para a gente ficar mais seguro. Considerando-se que a qualidade de vida de uma população sofrerá modificações a partir da ação de diferentes instituições executoras da política pública, faz-se indispensável a leitura das necessidades de saúde de uma população concreta. Ou seja, essas modificações vão ter que ser feitas pelo governo, mas com base, na população. O que essa população passa? Quais são as carências dessa população? Fechou a boca, Mônica? O que foi que houve? Acho que de vez em quando caiu algum... Como é? A carapuça, foi? Esse é o nosso último slide, certo? Os princípios e diretrizes do SUS. O que é isso, gente? Para que você... A gente já falou aqui, já citou que existe a política SUS. A política SUS, ela... Espera aí que Cristiano está aqui brigando. Não, agora não posso. Agora não posso, viu, Cris? Espera aí que eu vou dar uma satisfação a ele, gente. Só dar uma satisfação. Porque ele pode ser urgente, certo? Deixa eu só falar com ele. Não posso te atender agora, não. Vá lá para o canal que você vai ver. Daqui a pouco a gente se fala. Assim como acontece em sala, acontece também aqui. Então, veja só. Princípios e diretrizes do SUS. O que é isso, na verdade? Isso daí é como se fosse uma normatização. Né? Ele aí fala em universalidade, equidade, integralidade, descentralização, participação e controle, hierarquização, regionalização e intersetorialidade. Ou seja, o SUS, para funcionar, ele necessita de obedecer essas regras. Como é que eu vou dizer para vocês? O SUS foi montado nessas diretrizes. É como se fosse uma normatização. Pronto. Se fosse, não. São normatizações que vai fazer com que ele aconteça. É como se você estivesse fazendo uma receita de bolo em que aqui são os ingredientes. E que para que você tenha um SUS satisfatório, tem que obedecer cada item desse aqui. Entendeu? E o que é... Eu não vou definir nenhum desses aqui. Nenhum. Então, assim... Porque a senhora é ruim? Sou. Vocês vão ver lá no aplicativo. Eu estou passando uma atividade para vocês. Repare bem. Lá está tudo explicadinho como é que eu quero. Inclusive, são 5 questões que tem lá. Dessas 5 questões, vocês prestem atenção. Karine, olha sua vida aqui, a líder. Veja, Adriana, vocês aqui vão explicar. Porque não está a turma toda aqui e eu sei que vai ter problema. Mas olha. 5 questões. Dentre essas 5 questões, 4 pergunta e resposta. Bem, pergunta e resposta que vocês vão me entregar e até assim, João caiu aqui. Beleza. O que é que vai acontecer? Coloca o chat aqui de novo. Obrigado. O que é que vai acontecer? Dessas 4, vocês vão responder para me entregar no dia 20, segunda-feira. Então, assim, as 4 vocês vão me entregar no dia 20. Eu vou repetir. As 4 primeiras questões vocês vão me entregar até o dia 20. Certo? Então, veja só.
A quinta questão é um trabalho sobre exatamente os princípios e diretrizes do SUS que vai ter que estar inserido no trabalho de vocês. Porque eu peço, inclusive que é um trabalho sobre o SUS. Quanto mais vocês se aprofundarem, melhor. Esse trabalho, a quinta questão, esse trabalho só vai ser entregue quando nós retornarmos à aula. Entendeu? Porém, como a Pro não faz nada sem pensar em vocês, e a gente sabe que muita gente dorme até tarde, não olha os pormenores, quer fazer um trabalho, copiar e colar, e não copia e cole não, porque senão eu vou riscar todo mundo. O que é que vai acontecer? Eu só vou aceitar esse trabalho lá quando voltar às aulas, se vocês tiverem até o dia 20, me entregue as 4 primeiras questões. Então, resumindo, só vou aceitar o trabalho, a quinta questão, o trabalho de SUS, quem realmente respondeu as 4 primeiras questões. Pronto, deixa eu ver aqui se a Adriana entendeu. As 4 primeiras questões, entregar até o dia 20. E o trabalho é um trabalho sobre SUS, quanto mais se aprofundar, melhor. E esse será entregue quando retornar às aulas. Isso, só falta dizer aí que eu só vou aceitar ele quem respondeu essas 4 primeiras questões. Entendeu? Isso, gente, o que é que eu quero deixar claro para vocês? A partir de agora, não vai estar aí vários pontos. Vai acontecer. Esse trabalho, inclusive, vale 2 pontos. Você já passei por isso, mas você é suspeita. Então, veja só. Lá na frente, a gente vai pegar esse trabalho. Eu quero, fazendo com isso, evitar negócio de tanto ponto. Ainda mais que essa é uma disciplina nova. E como não tem desculpa de você não assistir, porque também eu vou colocar esses slides lá no Zap para vocês. Então, eu vou estar sempre colocando. Essa aula vai estar gravada e vocês vão ter ela também, os slides lá pelo Zap. Os pontos vai dar quando eu quiser. Aí um faz assim, que eu sei que tem aluno ousado. Eu não vou assistir, eu não vou fazer. Não faça, não é obrigado não, viu? Não é obrigado. Mas nesse caso, essa disciplina, quem adiantou sua vida, perfeita. Mas quem não adiantou vai ter problemas, certo? Então a gente vai, mas minha internet, eu já tô avisando a vocês, ó. Possivelmente amanhã nós vamos fazer outra live. Não sei ainda, eu vou botar no Zap. Mas possivelmente sim. Sempre nesse horário. Só que no caso, tendo amanhã, eu vou confirmar pelo Zap e amanhã a gente faz mais cedo. Eu vou colocar 8 horas. Porque aí quem puder acompanhar, acompanha. Quem não puder vai fazer isso depois. Então, eu vou precisar que vocês entendam isso. Eu só vou aceitar esse trabalho quem respondeu as 4... mas eu entreguei, e é no aplicativo. Eu não entreguei no dia 20 as questões, entreguei no dia 21. À 00:30. Não adianta que eu não vou aceitar. Isso eu estou avisando, para vocês não estarem colocando resposta pelo Zap, para me estar justificando que... Olha o tempo que eu estou dando. Eu estou dando para segunda-feira. Não é possível que essa internet não volte. Não é possível que você não pegue alguma coisa em algum lugar ou algum vizinho. Ou seja, tem a forma de você colocar ou fazer o que muitos colegas estão fazendo, que eu estou achando fantástico. É ajudar aquele colega que está sem internet. É engraçado que ele está sem internet, mas tem Zap. Mas tudo bem, deixa para lá. Eu sou ignorante, eu não entendo muito disso, não. Então, o colega pode fazer algum tipo de ação para ajudar esse outro colega que está sem internet ou que não entendeu o aplicativo ainda, certo? Agora é o seguinte, tenham cuidado com as cópias. Tenham cuidados com a cópia. Tanto a cópia da internet quanto a cópia do colega. As questões, inclusive, que vocês vão estar respondendo lá no aplicativo, leiam, porque é muito grande, ainda mais que é SUS, essa coisa de política é muito grande. O que é que vai acontecer? Vocês vão ler e vão querer copiar e colar, então é mais fácil, né? E eu não queria isso, eu queria que vocês lessem e colocassem com as suas palavras, para ver se realmente está. Cada um desse aqui, universalidade, equidade, cada um desse aqui tem um contexto imenso. Você pode simplificar do seu jeito, ver onde é que está o centro da resposta e simplesmente vocês se colocarem, ok? Bem, com esse slide, encerra. O que é que eu quero de vocês agora?
João saiu de novo. O que é que eu quero de vocês agora? Que vocês coloquem aquilo que eu pedi anteriormente, que façam assim, coloque qual foi a opinião de vocês com relação a essa aula. Tô pedindo isso, gente, porque a partir de agora a gente está tendo aula, verdade, é aula mesmo, né? Em que eu quero todo mundo nos seus horários, 8 horas da manhã, aqui. Eu vou confirmar se vai ser uma live de novo, para ver com meu filho aqui se vai haver essa condição. Mesmo que não, se por acaso, vamos supor, não seja uma live, eu faço a gravação e boto lá, mas a partir de hoje, 8 horas da manhã é o horário da aula de vocês. Quem é de 10 horas é a aula de vocês. E as dúvidas, ou vocês já estavam colocando aqui, né? Pra gente já tirar, e eu acho muito interessante porque tendo aqui, a gente começa a ver e já responder logo. A interação é bem melhor. Mas se por acaso não acontecer, vamos supor, você só viu essa dúvida lá na frente, pode me mandar pelo zap, numa boa, que a gente esclarece. Certo? Perfeito? Foi bom para ter matado a saudade com vocês. Certo? Beleza. Beijos.